Amados irmãos, dando início à homilia, eu peço de antemão que os queridos irmãos entendam o meu pedido para que prestem bastante atenção na pregação do Evangelho. Não há nada mais importante na liturgia de um culto a Deus que a pregação do Evangelho. Oramos e falamos com Deus, e isso é maravilhoso, falar com Deus. Muitas vezes desligamos o telefone na cara de Deus, não é assim que a gente faz na oração? Senhor, em nome de Jesus, me dá isso, me dá aquilo, eu quero uma casa na praia, abastece a minha despensa, uma porta de emprego novo, uma promoção no trabalho, aprovação no vestibular, em nome de Jesus, amém. Quando Deus ia falar com você, aonde que você tinha que entregar o currículo, você desliga o telefone. Quando Deus vai falar, ele ouve tu. Na nossa oração, a gente tem que dar tempo a Deus. As coisas não acontecem no tempo de Deus. Deixa Deus falar. Fala com Deus, mas ouve Deus também. E esse momento da pregação do Evangelho é um momento em que a gente ouve Deus. Paulo fala que é o Evangelho da cruz. E que esse Evangelho da cruz, na primeira epístola de Paulo à igreja grega de Corinto, ele diz que é loucura. Loucura para aqueles que não conhecem a Deus. Mas para nós, que somos igreja, o que Paulo fala que esse Evangelho é? Poder de Deus. Quer receber poder? A gente vem para a igreja para receber poder, não é isso? A gente fala com Deus, a gente busca Deus, mas na verdade a gente está buscando aquilo que as mãos de Deus podem nos oferecer. E a gente se esquece de buscar a face de Deus. Então a gente vem para sapatear, buscar poder e dar cambalhota. Vamos buscar a face de Deus. Então, nesse momento de pregação do Evangelho, eu peço aos irmãos que os irmãos se concentrem, prestem bastante atenção. Deus tem muito a falar conosco, dá liberdade ao agir do Espírito Santo na sua vida. O diabo não pode parar o crescimento da igreja, Satanás não pode parar, os seus anjos não podem parar o crescimento da igreja. Mas o pecado pode. E às vezes o pecado se dá pela falta de atenção. Quando Deus falou com Moisés, em Êxodo capítulo 17, nas águas de Refidim, ele disse para Moisés ferir a rocha, e dela verteu água. Mais à frente, Moisés reclamou com Deus, Senhor, o povo continua sedento. Falou, Moisés, agora fala a rocha. E Moisés foi lá de novo e feriu a rocha. Falta de atenção. Deus não tinha dito para Moisés, desta vez, para ele ferir a rocha. Ele disse para ele falar com a rocha. Moisés, como ele já tinha ferido a rocha uma vez, ele foi lá e feriu a segunda. Porque na primeira vez deu certo. Vejam, a falta de atenção de Moisés fez com que Deus dissesse a Moisés, Números capítulo 27, Moisés, sobe a este monte Abarim e vê a terra que hei de dar aos filhos de Israel. Mas você não vai entrar. Por quê, Senhor? Porque você não me ouviu direito. Porque eu estava pregando o Evangelho e você não me deu ouvidos. Eu falei para você falar a rocha e você feriu a rocha. Saiu poder? Saiu. Saiu água? Saiu. Mas não foi exatamente isso que Deus havia dito. Então vamos ficar bastante atentos. Amém, queridos? Nós professamos e entendemos que a nossa fé deve ser professada quase que entusiasticamente. E assim nós fazemos. No entanto, é muito natural que existam conceitos diversos
acerca da pessoa de Cristo. Vejam, muitos, incontáveis foram os milagres, os feitos, os sinais do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos. Isso transforma Cristo em um ser magnânimo, num ser celestial, portentoso, excelso, augusto, miraculoso, maravilhoso. Mas as muitas versões desses mesmos fatos, dessas mesmas histórias, nos permite, a cada um de nós, construirmos um Jesus diferente. Se você ouve uma pregação do Evangelho sobre qualquer tema em uma determinada igreja, e você vai ouvir esta mesma pregação do Evangelho em outra igreja, e as versões, a forma como ela é contada, tem focos diferentes, tem versões diferentes. Você, na sua mente, você constrói um Cristo diferente. São muitas, muitas versões. O reformista Martinho Lutero, esse ano que passou, nós completamos 500 anos da Reforma, 31 de outubro de 1517. O início, a gênese da Reforma começou quando Martinho Lutero colocou a sua disputação, que também é chamada de as 95 teses, na porta da igreja do castelo de Wittenberg, da cidade de Wittenberg, na Alemanha. Pois bem, a partir dali, Martinho Lutero, o reformista, foi louvado, exaltado, admirado, adorado, quase como se fosse Cristo. Muitas vezes combatido, veio o período da Contra-Reforma, muitas vezes escarnecido, mas nós enxergamos e construímos um Martinho Lutero como o reformista, como aquele que deu origem à grande e tão importante reforma protestante. Alguém, porventura, eu jamais interromperia a pregação do Evangelho, mas alguém, porventura, tem um clipes para eu parar a Bíblia aqui, porque eu não consigo pregar o Evangelho com a Bíblia. Eu preciso folhear e ler a Bíblia. Eu não vou pedir para desligar o ar-condicionado, senão a gente vai ficar muito quente aqui. Muito obrigado. Obrigado, querido. O Tércio foi na exposição de Lutero aqui na Biblioteca Nacional, eu indico, mas salvo o melhor juízo, eu acho que hoje é o último dia dessa exposição. Essa exposição é absolutamente incrível. Então, pesquisem. Talvez, inclusive, o último dia tenha sido ontem. Lá nessa exposição, inclusive, tem o primeiro livro de Lutero. Mas eu li, nessa semana que passou, o livro deixa eu colocar o clipe. O livro do pastor Vantuil dos Santos. Quem leu o livro sobre Lutero? O título se chama assim, Lutero, Vida, Obras e Legado. Ele foi publicado pela CPAD aqui no Rio de Janeiro. É um livro bastante interessante sobre Lutero. É um livro muito interessante se você pretende na sua vida uma visão míope da vida de Lutero. Porque no capítulo que fala o livro é dividido em 3 partes. Na parte que fala sobre a vida de Lutero, ele não aponta o conceito de Lutero sobre o casamento, a bigamia do casamento de Filipe de Hasse.
No capítulo que fala sobre a vida de Lutero, ele não fala qual era a posição de Lutero em relação à política escravagista daquele tempo. No capítulo que fala sobre as obras, os livros de Lutero, ele não fala de uma obra chamada Von den Juden und ihren Lügen, que significa, em alemão arcaico, dos judeus e suas mentiras. Ele não fala que Lutero foi um dos grandes berços e encontrou um terreno fértil na Europa escravagista acerca da questão do antissemitismo. Lutero era absolutamente antissemita. Lutero designava judeus como porcos imundos. Porcos imundos, traidores da Santa Maria, Mãe de Deus. É isso que diz o texto do livro. O livro, que por muitas pessoas é contestado, tem ISBN. Ele tem inscrição e está registrado e hoje se encontra na Biblioteca Central de Nova York. Então, se nós construímos um aspecto e olhamos apenas um lado da vida de Lutero, a gente também passa a ter uma visão míope. Se você for ler o livro do pastor Van Tuyl, é um bom livro. E nada do que está escrito ali é falso. É tudo verdadeiro. Mas apenas consta um lado da história. E é sobre essa miscelânea de conceitos e fundamentos e histórias e feitos que cada um de nós construímos um Cristo diferente. Por vezes, conceitos equivocados, pautado em conceitos equivocados, por vezes pautado na nossa falta de conhecimento bíblico. Porque construímos um Cristo muito pelo nosso achismo de quem Cristo verdadeiramente é, ou de quem Cristo, ou quem Jesus foi como pessoa. Se um poeta paranaense, quem é do Paraná, não tem a menor dúvida que conhece, é o poeta mais conhecido do Paraná e o maior de todos os poetas do Paraná. Ele fica numa linha entre os maiores, que se chama Paulo Leminski. Quem já ouviu falar de Paulo Leminski? Um grande poeta, talvez o maior poeta ao lado de Alice Ruiz, de Dalton Trevisan, dentre os poetas paranaenses. Helena Colotti, não posso esquecer, mas Paulo Leminski tem um texto, uma obra escrita de forma lírica que conta um pouco da história de Jesus. Mas no início desta obra, ele diz assim: existe uma floresta de mitos que cercam Jesus, que nos impedem de ver a árvore. Ele aponta Jesus como a árvore da vida, a árvore no meio do jardim, a árvore do centro. Mas ele diz que em volta de Jesus tem uma floresta de mitos que nos impedem de desvendar esse mistério. Porque cada um cria o seu próprio Jesus. Cada um tem o seu Jesus particular, guardado no coração. Eu adoro Jesus, eu amo Jesus. Jesus é incrível, é portentoso, é maravilhoso, é augusto. Mas é o meu Jesus. Talvez o seu seja diferente do meu. Então a gente precisa pautar o nosso conhecimento em Cristo através da pregação do Evangelho. Amém, queridos? Por isso eu peço aos amados irmãos que abram as vossas Bíblias, se dirijam ao Evangelho Levítico, ao primeiro Evangelho do cânon. Não é o primeiro Evangelho escrito,
que foi o evangelho de Marcos, mas o evangelho de Mateus é o primeiro evangelho do cânon. Então se dirige ao evangelho de Mateus e nós vamos para as palavras prefaciais do ministério de Cristo. Quando Jesus inicia o seu ministério terreno, Mateus capítulo 4, quais foram as primeiras palavras de Jesus ao iniciar o seu ministério? E nós vamos, através dessa pregação do Evangelho, falar sobre esses mitos, desmistificando os conceitos equivocados acerca da pessoa de Jesus Cristo. Todos acharam Mateus capítulo 4, verso 17? Assim diz a palavra do Senhor. Daí por diante, passou Jesus, ou começou Jesus, conforme a sua versão, se a sua versão for da Almeida Revista Corrigida, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Feche seus olhos, oremos. Pai Santo, Pai de amor, Pai bendito, Pai de misericórdia. Deus, em nome de Jesus, a tua verdade foi lida e proclamada nesta igreja. A nossa oração, no entanto, Senhor, é para que essa verdade ganhe um terreno fértil no coração daqueles que aqui te ouvem. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio para agir e nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Deus, em nome de Jesus, recebe a nossa oração. Amém e amém. Primeira verdade bíblica, quando nós lemos, daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. A primeira verdade é que Cristo não veio ao mundo para te livrar das provações, para te livrar do deserto, para te livrar das tentações. Porque a Bíblia diz, daí por diante, ele começou. Então o que veio antes? Jesus fora levado ao deserto, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele foi tentado, ele foi provado, ele foi humilhado, ele foi escarnecido, mas em todas as coisas ele foi mais do que vencedor. Mas nós não podemos relativizar as verdades bíblicas. Jesus não está aqui para nos livrar das provações. A palavra de Deus diz que ele foi provado em todas as coisas. Talvez mais provado do que tenha relatado o texto bíblico. Porque a palavra de Deus diz que ele foi provado em todas as coisas. Então ele foi levado inicialmente ao deserto, depois de jejuar por 40 dias e por 40 noites, diz a palavra de Deus, que ele teve fome. A palavra de Deus não diz que ele teve sede. Talvez, como um homem natural, não sobreviveria 40 dias sem água. Mas ele teve fome. Mas o que me chama a atenção, eu quero ver se a igreja, não é uma pergunta retórica, você pode me responder. Eu só quero ver se a igreja está afiada. Quem acertar vai ganhar uma caixa de bombom. Quem levou Jesus para o deserto? Caramba, quantas caixas de bombom estou perdido. Jesus amado, misericórdia da minha vida. Eu vou ter que separar o meu orçamento do ano. Misericórdia. Eu vou comprar daquela, como é que é? Bombom, aquela, tem uma marca? Bombom. R$3 ali na casa do biscoito. Misericórdia. Graças a Deus, irmãos. Estamos todos afiados. Estamos todos afiados. E aí ali Jesus foi tentado. O diabo falou para ele assim, olha, se és tu o Filho de Deus,
manda que essas pedras se transformem em pão. E aí Jesus diz: não vou mais pregar. Tem sentido isso. Mas ele disse também, está escrito isso. Por que ele fala está escrito? Porque ele está fazendo uma referência ao texto sagrado, Deuteronômio capítulo 8, verso 2. Em todas as coisas, o Senhor Jesus rebate Satanás no conhecimento da palavra de Deus. E a partir dali, Jesus é levado para o pináculo do templo. Irmãos, é alto. Até os dias atuais é alto. O que remanesceu das muralhas do templo é muito alto. E ele foi levado a uma torre que não existe mais, era o pináculo, o antigo pináculo. Quem levou Jesus para o pináculo? Satanás. Dessa vez não foi o Espírito. Dessa vez foi Satanás. Levou ele para o pináculo do templo. E disse: se és tu, o Filho de Deus, atira-te. E aí Satanás, esperto de forma... ele diz assim, está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, e eles te sustentarão e te guardarão em suas mãos. Aí Jesus também, rebatendo na palavra, ele diz, porém, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente Cristo volta no conhecimento da palavra de Deus. Aí quando sai dali, ele leva Jesus para um lugar chamado de o Monte da Tentação. Que segundo a tradição é um lugar muito próximo a Jericó. De Jericó, você consegue enxergar o Monte da Tentação, que é algo assombroso de alto. No entanto, como Jericó já fica a quase 400 metros, Jericó é muito próximo do Mar Morto. O Mar Morto fica a 417 metros abaixo do nível do mar. É o lugar mais baixo da Terra. Então, você está ali a 400 metros abaixo do nível do mar. Então, o monte ainda parece mais assombroso e assustador de alto. Porém, nem tão alto é. Veja, Jerusalém fica no alto da montanha, e Jerusalém é um ponto mais alto. Dali não se enxerga. Então, dali, daquele ponto, Jesus foi levado para aquele lugar, e diz a palavra de Deus que dali o diabo mostrou todos os reinos da terra para Jesus e disse, olha, tudo isto eu te darei, se prostrado me adorares. Mas aí Cristo rebateu de uma forma mais infusiva, mais enfática. Ele diz, retira-te. Retira-te, Satanás, porque está escrito, ao teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Cristo foi tentado, Cristo foi escarnecido, mas venceu. Por qual razão você acha que você também não vai ser provado, tentado, por vezes humilhado, escarnecido? Cristo não está aqui para te livrar das provações. Cristo estará até com você lá. Cristo vai segurar na sua mão. No deserto ele vai caminhar ao seu lado. Mas ele não vai te livrar do deserto. Por vezes ele pode fazer? Pode. Por vezes ele vai operar milagres na sua vida? Não poucas. Não poucas vezes. Muitas. Mas se prepare como Cristo se preparou para as batalhas. Não coloque todas as suas deficiências em Cristo. Porque Jesus nos ensinou que para iniciar esse processo de batalha contra Satanás,
Porque diz a palavra de Deus que ele teve fome. Jesus estava sentido como um homem natural, aquela necessidade de se alimentar, e Satanás tinha o alimento. E Jesus poderia transformar a pedra em pão. Mas, queridos, ele estava fortalecido. Por quê? Porque estava jejuando para ter um encontro com Deus, para viver Deus, para se fortalecer espiritualmente. Jesus estava ali como um homem 100% natural. Então ele jejuava. Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo para todas as coisas embaixo dos céus. Portanto, não suprima da sua vida o tempo da oração. Não suprima da sua vida o tempo do jejum. Ore, jejue. Quer vida com Deus? Quer se fortalecer? Ore, jejue. Eu vou todos os cultos. Ouço a pregação do evangelho, mas não oro, não jejuo. Tem gente que está na igreja há 20 anos e só ora na igreja. Criou esse hábito. E acha que é natural. Então, o primeiro mito que a gente, de certa forma, desconstrói acerca da pessoa de Jesus Cristo é: ele não veio aqui para te livrar dos aborrecimentos da sua vida. Tenho conta para pagar, meu irmão, trabalha. Vai atrás, corre atrás, porque senão o credor vai bater na sua porta. Porque Jesus não vai ao banco pagar sua conta. Jesus não deve nem ter internet banking. Senão ele poderia fazer uma transferência direto dos céus, um DOC celestial. Vamos correr atrás, irmãos. Vamos correr atrás. Um segundo ponto que me chama bastante atenção neste verso, ele diz assim: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Isso é maravilhoso. Porque desde as primeiras palavras, quando Jesus inicia o seu ministério, ele fala de arrependimento de pecados. Jesus fala de salvação, de transformação de vidas, de purificação, de santificação. Hebreus capítulo 12, verso 14, um texto áureo, de seguir a paz e a santificação, a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas tem uma complementação nessa questão. Porque Jesus fala de arrependimento. E arrependimento do quê? De pecados. Pois bem, quais pecados? Não sei. E o primeiro fato que nos permite, que nos conduz ao arrependimento dos pecados, é conhecermos os nossos pecados, os nossos erros. A gente é tão pecador, irmãos, e a gente fica tanto tempo sem orar, que quando a gente vai orar e vai pedir perdão pelos pecados, a gente precisa escrever um livro para dizer para Deus: Senhor, pequei aqui, ali, assim e tal. Deus sabe de todas as coisas. Você vai dizer: nem preciso dizer. Mateus fala sobre isso, Mateus capítulo 5. Deus conhece o nosso ir, o nosso vir, conhece os nossos pecados, conhece os nossos anseios, as nossas angústias, os nossos pleitos. Então, enfim, bom, se é assim, se Deus sabe de todas as coisas, eu não preciso orar. É evidente, a palavra de Deus está dizendo que se Deus conhece todas as coisas, as minhas angústias, as minhas aflições, e eu venho à igreja, sou filho de Deus, eu não preciso orar. Se você não ora, você não tem um relacionamento com Deus. Se você não tem um relacionamento com Deus, você está abdicando da sua filiação em relação a Jesus.
você está abdicando, você está deixando de lado o fato de que Deus te transformou em filho de Deus. Amados irmãos, não existe vida com Deus sem santificação. E a palavra de Deus diz que santificação é um processo. Moisés, quando orava, e isso não aconteceu também somente com Moisés, mas Davi pediu um perdão pelos erros do seu povo, pelos pecados. Davi pediu perdão pelos pecados dos seus filhos, que ele nem mesmo sabia se tinham cometido. Moisés pediu perdão pelo pecado do povo, que ele também nem mesmo podia discriminar quais pecados eram. E disse para Deus em Êxodo capítulo 32, Senhor, se o Senhor não perdoar os pecados do meu povo, também não perdoa o meu. Risco o meu nome do livro da vida. Então a gente precisa conhecer os nossos pecados, porque por vezes nós somos santos, e sobretudo na igreja. Aqui é reteté, irmão. O Espírito desce, a gente cambalhota, a gente quase flutua de tão santo que a gente é. Essa semana eu também li o livro do reverendo A.J. O'Reilly, e é muito interessante esse livro, que ele foi publicado no Brasil somente em 2005. Se vocês quiserem, eu até empresto esse livro, só tem que devolver depois. Porque os meus livros, não que eu tenha muito apego, mas eu uso para pesquisas e tudo mais. Por exemplo, esse livro eu já tenho há bastante tempo, eu voltei à leitura dele agora. E é bastante interessante que este livro ele foi publicado no Brasil em 2005, mas ele foi escrito em 1894. Demorou um pouquinho para chegar no Brasil. E é muito interessante que ele fala dos martírios do Coliseu Romano, do Coliseu em Roma, falando que naquele lugar era um lugar onde a natureza humana se abdicava do cristianismo, porque era um lugar de martírio, de execução, de um extermínio odioso de cristãos. Mas que ao passo que cristãos estavam sendo executados na arena daquele coliseu, daquele anfiteatro, também nas suas arquibancadas, as suas arquibancadas estavam repletos de cristãos. É assim o nosso cristianismo, por vezes. Por vezes é assim. A gente se esquece que a gente é cristão. A gente se esquece que nós somos baluartes da verdade, da santidade, do exemplo que a gente tem que dar lá fora. Porque os homens que estavam ali naquele anfiteatro assistindo às execuções eram homens nobres, de sentimentos puros, e que, com amor paternal, ninam seus filhos durante a noite, contam histórias de amor, mas quando estão ali, naquele lugar, se sujeitam ao ódio, ao rancor e à violência. Mulheres vestidas de branco e adornadas de flores, porque simbolizava aquele tempo o casamento, a pureza do casamento, do matrimônio cristão. Mas ao mesmo tempo que elas estão ali, vestidas de branco e adornadas de rosas e flores, elas botavam o polegar para baixo, simbolizando que impiedosamente desejavam a morte da vítima que já estava caída no chão daquela arena. Meninas jovens que exaltavam a pureza da castidade virginal cristã, ali também estavam, torcendo para os animais, para os guerreiros, em desfavor dos cristãos, e vibrando
quando alguém era decapitado. Isso parece absolutamente assustador. Mas é o que fazemos. Parece odioso e tão distante do nosso tempo. Mas não é. Não é distante do nosso tempo. É o nosso tempo. Por vezes vejo uma leitura numa rede social de um cristão, de alguém ou da nossa igreja ou de outra igreja, que me parece, eu leio e falo assim, isso está absolutamente distante do que é o cristianismo, do que eu creio, do cristianismo que eu professo. Quando Paulo fala na sua primeira das 4 epístolas destinadas à igreja grega de Corinto, não sou herege não, tá, irmãos? Existem 2 epístolas no cânon, mas 2 epístolas foram escritas fora do cânon. Possivelmente a primeira e a 4ª, só a partir da segunda. A segunda e a terceira que constam no cânon bíblico. Mas Paulo diz assim, sede meus imitadores, 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E é um verso absolutamente conhecido por todos nós, mas tão difícil de ser vivido. Porque ser cristão significa ser um pequeno Cristo. E é fácil ser cristão aqui dentro, mas lá fora não é tão fácil. Vamos a um terceiro ponto, um terceiro item de identificação em relação a esse mesmo verso. Vamos ler. Daí por diante, novamente, vamos ler. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Um terceiro ponto. O que é o reino dos céus? O que eu estou fazendo aqui? Você não caiu aqui de paraquedas, irmãos. Você não caiu aqui de qualquer forma. Você foi conduzido pelo Paráclitos, pelo Espírito Santo de Deus a este local. Mas você precisa saber o que você está fazendo aqui. Quando você tem que se arrepender porque está próximo o reino dos céus, você precisa conhecer esse que te convoca, esse que te chama. Porque se você não conhece, você cria, você inventa. A sua falta de conhecimento bíblico te conduz a criar e a inventar um Jesus para você. É um Jesus absolutamente personalíssimo. Personal trainer. É só seu. Ele só existe para você. Vocês já ouviram falar de Orígenes? Eu já citei aqui Orígenes por diversas vezes, porque é um dos pais da igreja que eu mais admiro. Preste atenção nessa história. Orígenes, vocês sabem que didaticamente os pais da igreja são classificados em pais gregos e pais latinos. Tem aproximadamente 13 pais gregos, 7 pais latinos. Orígenes é um desses pais gregos. É talvez aquele que seja considerado o primeiro pai da igreja, na classificação didática, teológica. Orígenes morava em Alexandria. Com 22 anos ele já era diretor da escola catequética de Alexandria. Em determinado tempo de sua vida, ele decidiu morar em Israel. Ele era tão apaixonado pela história bíblica que ele decidiu morar em Israel. E ele era um devorador das escrituras. Tanto é que Orígenes é conhecido como o pai da teologia científica. O primeiro teólogo da história da humanidade. Orígenes. E Orígenes, ao ler Mateus capítulo 19, verso 12,
que diz assim, mais ou menos assim, porque há... Ele estava lá, lendo a palavra de Deus. Aí ele chega, estudioso, ele lê Mateus capítulo 19, verso 2, diz assim, porque há eunucos que nasceram assim. Outros há que se fizeram tal. Outros, porém, se fizeram a si mesmos eunucos, vírgula, por causa do reino dos céus. Orígenes, quando leu o verso, o que é que fez? Entendeu? Se autoflagelou. Teólogo, estudioso da palavra, conhecedor das Sacras Escrituras. E aí? Agora, se Orígenes, que conhecia as Escrituras, que era um estudioso da palavra, faz isso, imagina você, irmão, que não lê a Bíblia. Mas veja, próprio Orígenes, depois, posteriormente, acho que já era tarde, se arrependeu. Mas aí, irmão, a Inês é morta. Já era. Sem conserto. Não tem a menor possibilidade. Muitos conceitos são criados que nos permitem criar um Jesus Cristo diferente. Evangelhos apócrifos. Preste atenção. Evangelho apócrifo, nos 3 primeiros séculos da era cristã, era como o Facebook hoje. Cada um pode ter o seu. Cada um pode ali escrever o que quiser. E não se responsabiliza pelos seus próprios atos, muitas vezes. Algumas histórias são verdadeiras. São fatos históricos. Alguns textos são odiosos, estilam o ódio e sentimentos ruins. Outros, porém, são fakes, são falsos. Histórias absolutamente falsas. Evangelho armênio da infância de Jesus. Fala da infância de Jesus quando Jesus tinha entre 5 e 12 anos. Qual era a diversão preferida, segundo o Evangelho armênio da infância de Jesus? Qual era a diversão preferida de Jesus? Jesus morava num barraco e lá em cima, na laje dele, ele brincava com as crianças. O que Jesus fazia? Empurrava as crianças lá de cima. O sujeitinho caía morto, Jesus descia e ressuscitava. Irmãos, isso é surreal. Isso é surreal. Nesse mesmo evangelho, tem uma passagem que fala que Jesus era muito amigo na rua, brincava com o filho do escriba da cidade. Filho de um homem importante na cidade. Mas aquele menino, Jesus tinha entre 8 e 9 anos de idade, aquele menino ofendeu Jesus. Quando Jesus foi ofendido, ele virou para ele assim, ordeno! Ficarás seco, igual um galho seco. Pum! O menino morreu. Jesus não ressuscitou. Conta no Evangelho armênio da infância de Jesus que Jesus matou um amiguinho porque foi ofendido. Isso parece surreal, não parece? E de fato é. Mas para o ateu, não é. Porque o ateu, em regra, existem diferentes vertentes no ateísmo. Mas o ateu, em regra, ele não acredita na divindade, ele não acredita em Deus, ele não acredita nos feitos de Deus. Mas muitas vezes ele acredita na existência histórica de Jesus, da pessoa de Jesus. Mas ele não acredita nos milagres bíblicos,
Ele não acredita nos sinais, nas maravilhas, nos feitos de Jesus. Ele não acredita na história em si. Ele não acredita nos evangelhos. Ah, mas ele acredita que Maria Madalena era amante de Jesus. Essa era a verdade. Você está entendendo? A pessoa cria esse Jesus para ela mesma. Ela não acredita em Deus. Ela não acredita em Cristo. Ela acredita num Jesus histórico que era amante de Maria Madalena, porque era mais fácil de crer, porque é mais divertido desvirtuar a história e a pessoa passa a acreditar nessa vertente. Também por causa da existência de evangelhos apócrifos. Vocês já ouviram falar de Ramban? Ramban é o acrônimo de Rabi Moshe ben Maimon. Quem é? Mestre Maimônides. Maimônides, eu tenho um dos livros de Maimônides, talvez dois. Maimônides é o maior filósofo, o maior sábio da história de Israel. Ele é tão importante que os livros dele são os livros mais lidos em toda a história de Israel, só perdendo para a Torá e a Mishnah, o livro sagrado. Os judeus entendem que Maimônides escrevia textos sacros, sagrados. Tanto é que não há outro livro lido nos cultos da sinagoga judaica, fora a Torá e a Mishnah e a Midrash, os livros sagrados de interpretação da Torá, os livros de Maimônides. Maimônides é a pessoa mais importante da história de Israel, fora os personagens bíblicos. A Mishnah Torá, que é a interpretação da Torá, foi escrita por Maimônides. E ele dedicou um capítulo inteiro para falar sobre Jesus Cristo. E ele disse que Jesus Cristo é uma figura odiosa, abjeta, detestável. Ele falou que Jesus Cristo é um homem, uma figura que é capaz de desvirtuar a humanidade. Ele falou que Jesus Cristo foi um homem capaz de mudar a história da Torá, de falsificar a Torá. Ele diz que Jesus Cristo e ele fala exatamente isso, que Jesus Cristo e a sua história e os seus feitos mereciam ser apagados da memória da humanidade. E ele termina este capítulo dizendo assim: porventura, há pedra de tropeço maior do que essa? E agora? Como você evangeliza um judeu sabendo disso? Pior é ainda não saber. Mas como você vai evangelizar um judeu que foi criado lendo Maimônides, lendo Ramban? Foi criado ouvindo nas sinagogas a leitura da Mishnah Torá, dos textos de interpretação da Torá escrito por Maimônides. Você vai dizer para um judeu, olha, Cristo é o aperfeiçoamento e o cumprimento das profecias veterotestamentárias, porque assim diz em Isaías, assim diz Zacarias. Não, mas Maimônides diz diferente. Não, mas Miqueias capítulo 5, verso 2, diz que o rei de Israel viria de Belém Efrata, e Cristo veio de Belém. Não, mas Maimônides diz diferente. Porque Isaías também diz, argumento judeu, porque Isaías também diz que muitos viriam
e que também, por conseguinte, fracassariam ao se autoproclamarem Messias. E eles atribuem a crucificação como a derrota de Cristo. Cristo se autoproclamou Messias, mas foi derrotado na cruz. Então é evidente que ele não pode ser o Messias. Essa é a interpretação judaica. E nós sabemos que a cruz é o ponto alto da vitória de Cristo em nossas vidas. Amém, queridos? Então você precisa saber exatamente o que você está fazendo aqui, você precisa conhecer Cristo mais para não se desvirtuar em conhecimentos falhos. Amém? Vamos novamente no texto, no mesmo versículo. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Cristo veio para te salvar. Porque no Evangelho de João, no capítulo 3, verso 16, diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas no verso 17, no verso seguinte, diz: é porque Deus não enviou seu Filho ao mundo para que o mundo fosse julgado por ele, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse é o propósito da vinda de Cristo. Cristo é maravilhoso, é magnânimo, é portentoso, é excelso, é augusto, miraculoso, mas não são os milagres que são importantes. São importantes. Mas Cristo não veio aqui para operar sinais, maravilhas e milagres na sua vida. Ele veio para te salvar. E isso é incrível, porque se a gente não começar a espiritualizar os milagres de Jesus em nossas vidas, a gente vai se decepcionar com o Evangelho. O propósito de Cristo é a sua salvação. Um trecho no Evangelho de Lucas, mais precisamente no capítulo 23, dos Evangelhos sinóticos, eles falam do momento da via dolorosa. E ali diz o texto: muitos do povo acompanhavam o martírio. Algumas mulheres choravam e batiam em seus peitos e lamentavam. E aí diz que Jesus, presta atenção, depois de ter sido duramente espancado, depois de ser humilhado, escarnecido, depois de ser ferozmente açoitado e carregando o patibulum, uma cruz. O patibulum é a parte horizontal da cruz, que só o patibulum tinha o peso de Jesus, aproximadamente 60 quilos naquele tempo. Só aquela parte horizontal já tinha o peso de Jesus. Muitos teólogos creem que Jesus estava carregando o patibulum somente e não a cruz. Irmãos, não faz a menor diferença. Você fala assim, mas é a cruz, a Bíblia diz que é a cruz. Porque naquele tempo o patibulum também era chamado de cruz. Mas não faz a menor diferença. Jesus está carregando aquele peso por mim e por você, e ali está atribuído naquele peso não somente 60 quilos, mas o peso de todos os nossos pecados. E ali no meio do caminho, ele para. E ele olha para aquelas mulheres que estavam pranteando e diz assim, olha, chora por mim não. Não chora por mim. Chora por você. E chora pelos seus filhos. Até o limiar da entrega de Cristo, até as últimas gotas de sangue derramadas naquela cruz, Jesus estava preocupado com os seus. Jesus está sempre preocupado com você. Jesus sempre vai à cruz por você. Jesus está dizendo, não é por mim que eu estou aqui. Não chora por mim não, porque isso aqui é vitória na minha vida. A palavra de Deus diz que Jesus foi à cruz e ele viu o penoso, Isaías capítulo 53, verso 11, ele viu o penoso trabalho da sua alma e ficou satisfeito.
Era a conquista da cruz. Então, até aquele momento, Jesus está falando assim, olha, ainda dá tempo. Arrependei-vos. Você vê que o ministério de Jesus começa com Jesus dizendo, arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Porque está próximo o reino dos céus. E até que as últimas palavras de Jesus, ele continua dizendo, olha, se arrepende, não chora por mim não, chora por você, pelos seus filhos. Está próximo o reino dos céus. A gente precisa entender que há uma diferença entre o período da antiga aliança e da nova aliança. Êxodo capítulo 17. Citei aqui nas águas de Refidim, é muito interessante esse texto. Porque naquele momento que Moisés fere a rocha começa a verter água. O que o povo viu sair da rocha, irmãos? Água. Não saiu água? O povo viu água. Estavam racionalizando o milagre. Aquilo era racional, era algo visível. Na nova aliança é diferente, irmãos. No Antigo Testamento, Êxodo capítulo 14, quando Moisés foi atravessar o Mar Vermelho, Deus diz assim, Moisés, toma o teu bordão, estende, não é para bater no chão não, estende ele sobre o mar e divide-o. O que aconteceu? O mar se abriu, o povo de Israel passou em terra seca. Milagre! Grandioso milagre foi visto. Josué capítulo 6. Isso. Todos os varões de guerra cercam a cidade. Durante 6 dias rodearão a cidade 7 vezes, uma vez ao dia. No 7º dia, 7 sacerdotes, tomando por 7 trombetas de chifre de carneiro, tocarão 7 vezes a trombeta, e na 7ª vez, e todo o povo dará 7 voltas em volta de Jericó, e na 7ª vez, na 7ª trombeta, todos gritarão com tamanha grita. E o que acontecerá? A muralha cairá. E o que aconteceu? A muralha caiu. Espiritualiza os milagres de Deus e o cumprimento das suas promessas no Novo Testamento. Porque o povo, para saciar sua sede no deserto, tinha que verter água da rocha. Mas no Novo Testamento, Jesus estava descendo de Jerusalém, da Judéia, e estava indo em direção à Galileia, e ele passou, porque obrigatoriamente ele tem que passar pelo centro de Israel, na região da Samaria, que era o caminho do deserto. Ele saía do deserto, saía de Jerusalém, entrava no deserto, depois passava por Samaria, e numa cidade chamada Sicar, onde tinha uma fonte, um poço, construído por Jacó, chamado de fonte de Jacó, e ali naquele lugar tinha uma mulher, retirando água da fonte. Diz a palavra de Deus que Jesus estava absolutamente cansado. Jesus estava cansado, ele estava a pé, caminhando de uma cidade para outra, certamente saiu de madrugada, mas quando chegou em Samaria, já era por volta do meio-dia, debaixo de um sol de rachar o coco. Diz a palavra de Deus que Jesus estava naquele momento sozinho, porque os discípulos tinham ido à cidade para pegar alimento, comprar alimentos. Então Jesus vira para aquela mulher e diz, dá-me de beber. E ela diz, quem és tu? Que sendo judeu, fala comigo que sou samaritana, que sou mulher samaritana. Porque os judeus não se davam e não poderiam falar com os samaritanos. E aí Jesus diz assim para ela, se soubesses, que eu falo do conhecimento, se conhecesses, se soubesses quem é que te pede, tu o pedirias. Aí ela diz assim para Jesus, de certa forma, constrangendo Jesus, não tem nenhum balde para tirar água. E o poço é fundo. Como vai tirar? Por acaso és tu maior do que Jacó, nosso pai, e que nos deu esse poço, e que ele mesmo tirou água e bebeu dessa fonte?
Aí Jesus responde: quem bebe da água dessa fonte voltará a ter sede. Mas aquele que bebe da água que eu der, jamais terá sede. Se você não espiritualiza, você não enxerga o milagre. O que vocês acham? Jesus não era mágico, não era ilusionista. Ele não se transformou ali numa fonte de água jorrando. Os feitos são espirituais. Êxodo 16, Jesus manda o maná do deserto, logo em sequência ele manda codornizes. Era alimento físico. Mas em João, no Evangelho de João, no capítulo 6, ele diz: eu sou o pão da vida. Quem vier a mim jamais terá fome. Espiritualiza. Jesus não é mágico. Puf, se transformou num pão. Não é isso. Os feitos, os milagres vão nos acompanhar. Vão acompanhar a nossa história, a nossa caminhada. Vão fazer parte de nossas vidas e de nossos ministérios. Mas Cristo veio para te salvar. E eu aprendi há pouco tempo um livro que li na semana passada, um teólogo, pastor, muitos títulos, um homem chamado Marcos Pires. Escreveu o último livro dele, se chama Cessacionismo, Continuismo, Profetas, Profecias, Ontem e Hoje. E ele diz assim: o tempo das últimas coisas, o tempo dos últimos dias, começa em Cristo. É o tempo da igreja. Portanto, irmãos, nós vivemos o último tempo. Nós vivemos as últimas coisas. E isso se comprova pelo verso que nós lemos. Porque são as primeiras palavras de Jesus, do ministério de Jesus. E ele diz: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer. Jesus estava começando o seu ministério: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Desde o início do ministério, desde o início da igreja, nós vivemos o tempo da igreja, o tempo das últimas coisas. Portanto, irmão, é hora de arrependimento. E arrependimento é bênção para a sua vida. Arrependimento não gera constrangimento. Arrependimento gera salvação. Vamos ficar de pé. Eu quero orar pela sua vida. Se você porventura quiser mais informações acerca do livro do pastor e teólogo Marcos Pires, você peça informação ao Marcos Vinícius, porque é o pai dele. Depois ele vai te dar maiores informações. Vamos louvar a Deus. Vamos adorar. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos, ó Pai. Graças te damos, Senhor. Graças te damos, ó Pai. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus, obrigado pela pregação do Teu Evangelho, Senhor. Obrigado por vidas que são transformadas a cada dia neste santuário, neste lugar. Obrigado, Deus, por joelhos que se dobram, por línguas que confessam o Teu santo nome. Oramos em nome de Jesus. Vamos adorar? Amém? Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei.
e ao teu nome. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tu és meu Senhor, tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. E tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em sua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Que o Senhor possa guiar os teus caminhos, que Ele guie os teus planos, todos os seus sonhos, que os seus dias estejam no centro da vontade dEle. Leva-me mais fundo do que já estive. Declara, igreja. Mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Tua presença, Deus. Igreja, declare assim comigo. E ao teu nome clamarei, e além das ondas eu olharei. E além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. E tu és meu.